Pessoal, aí sim, mais um vídeo hoje no canal. Que me levou a gravar o vídeo de hoje é uma dúvida recorrente de muitos alunos, principalmente informações de Belt, onde a gente aborda muito esse tema. Esse tema de hoje chama-se Análise de Sistemas de Medição. Mas antes, recadinho de sempre, inscreve no canal, compartilha o vídeo, deixa seu gostei no gostei e principalmente manda dúvidas. Comentários, críticas, quando de forma educada, são sempre muito bem-vindas. Fato é, vamos lá falar sobre análise de sistemas de medição. Primeiro que MSA é um método. Já o próprio nome fala método de análise de sistemas de medição. Composto de várias ferramentas, como todo método. Você tem aí metodologia, muito utilizada em laboratórios, tem análises estatísticas para dados discretos, dados contínuos, como RR, repetibilidade, reprodutibilidade, método CAPA. Ou seja, são análises, são métodos de análise, propriamente de estatísticas ou não, pode ser de calibração, pode ser de, enfim, vários focos, vários escopos, que tem como finalidade, objetivo, estudar graus de homogeneidade. Ou seja, quando você aplica a análise de medição dentro de um projeto, dentro de um trabalho, você não está vendo se é bom ou se é ruim, mas você está vendo se é igual. Pode ser igual a duas balanças, por exemplo, elas medem da mesma forma, o mesmo valor, ou pode ser igual ao que você vê na realidade. Quando você faz o REPRO e a RP, por exemplo, no estudo de RR, a REPRO nada mais é do que a capacidade do ser humano. REPRO, que reproduz é o ser humano. É a capacidade que o ser humano tem, ou vários seres humanos têm, de medir o mesmo instrumento da mesma forma, o mesmo valor, com os mesmos parâmetros, com os mesmos critérios. Está vendo grau de homogeneidade entre eles. E mais ainda, pode ser correlação entre eles e o que acontece na realidade. Você pode comparar o ser humano com o instrumento. Por que não? A RP já é a capacidade que o mesmo ser humano tem de medir aquele objeto várias vezes da mesma forma. Então, quando você faz um estudo de repetibilidade, reprodutibilidade, método CAPA, você não está vendo se é bom ou se é ruim, sabe? Se é muito, se é pouco, se é bom, no sentido de, aquilo lá me atende ou não atende. Não, pessoal, não é isso. Grau de homogeneidade é você medir semelhança. Guardem isso, isso é muito importante. Tá? E é uma dúvida muito recorrente que eu estou vendo, tanto dos meus alunos quanto em apresentações de trabalho. As pessoas estão utilizando, às vezes, o RR, por exemplo, que eu citei, para falar se aquele negócio é bom ou ruim. É a ferramenta errada. Então, se você usa a ferramenta errada para analisar algo que você precisa, as suas conclusões serão erradas. E aí, quando você coloca aquilo em prática, não dá certo. Simples assim. Não é apenas uma questão de conceito, percebe? Não é uma questão de você, eu vou fazer isso porque isso é o certo. Não, não é. É porque aquilo, por exemplo, quem usa o Minitab, o Excel, vai gerar um número. Na hora que você faz análise, é uma equação matemática, uma função matemática. Vai gerar um número, não quer dizer que aquele número esteja correto. E aí você utilizou a ferramenta errada para querer responder a pergunta que você tinha. Sua conclusão vai ser errada, na hora que você colocar na prática vai dar errado. Então você vê, muitas vezes, as pessoas utilizarem as ferramentas sem dominar os conceitos. Para que serve, para que usa, qual que é o benefício prático daquilo. Esse é o. Guardem isso. Muitas vezes você vai aplicar sistemas de análise de medição, eu até falo para os meus alunos, é como se fosse um mini projeto dentro do seu projeto. Você vai ver que primeiro, não é a confiabilidade também, tá? Muitas pessoas estão usando RR, por exemplo, para ver a confiabilidade dos dados. Não tem nada a ver. A confiabilidade se mede através do quê? De análise de confiabilidade, próprias para ver quanto que aqueles dados refletem a realidade do que você vê. Ou seja, se eles são confiáveis ou não. Se dá para trabalhar com aqueles dados para entender o problema que você está estudando. O RR não é isso, volta a dizer, é grau de homogeneidade. Você compara aquilo com outra coisa para ver se é igual. Não quer dizer que seja bom. Percebe? A confiabilidade tem que ser boa. Se a confiabilidade não tiver um grau mínimo de
confiabilidade você não consegue. Quer dizer que você não está vendo o seu problema da forma que ele acontece. Então, existem estudos e análises próprias de confiabilidade para você ver quão confiáveis aqueles dados são, para você tomar ações, traçar uma estratégia, criar toda uma lógica para desenvolver um projeto, ou uma análise, ou um trabalho específico, mesmo que seja um trabalho simples, como o Kaizen, que é uma ação pontual de melhoria, não é um projeto. Não, pessoal, análise de medição é grau de homogeneidade, é semelhança. Percebe? Você não está à volta a dizer não é bom ou ruim, é igual ou diferente. Então, muito cuidado, tá? Eu vou gravar, né, nos próximos vídeos específicos sobre repetibilidade, reprodutibilidade, uma análise que eu gosto muito de utilizar, utilizo muito no meu dia a dia. O método CAPA é o mesmo tipo de análise, né, para dados discretos, ou então você pode usar também método CAPA-RR para amostras que são destrutivas ou não destrutivas, ou seja, aquelas amostras que você consegue só medir uma vez e ela se desfaz, ou aquelas amostras não destrutivas que você pode medir várias vezes. Então, assim, eu vou gravar futuramente vídeos específicos sobre as análises, né? Sobre a ferramenta em si. Agora, por enquanto eu estou falando do conceito do método de análise de medição. Guardem isso justamente para vocês não caírem no buraco, né, de fazer uma análise errada para responder uma pergunta, chegar a uma conclusão, na hora que você colocar em prática, você fala, puta, não deu certo. E o pior, a tendência natural hoje em dia é que as pessoas falem que o método não funciona. A análise não deu certo. E você? Será que você está usando a ferramenta certa? Entre a literatura e a gente, pessoal, a literatura sempre é correta. Tá? O que a gente tem que tomar cuidado é que eu ando vendo também uma outra coisa, mas talvez seja o foco de outro vídeo, é que hoje, como está na moda falar de ciência, estudos, não é todo mundo que quer dar credibilidade fala, mas tem estudos sobre isso. Cara, tem estudos ruins. Inclusive, tem muita gente hoje, no Brasil principalmente, nesse meio acadêmico podre que a gente atua, né, fazendo teses de mestrado, doutorado, que são ridículas, que são, não tem nome para descrever, de tão ruins que elas são, para ter um estudo onde ela justifica a mediocridade desse estudo. Fala, ó, isso tem porque tem um estudo. Quer dizer que o estudo seja bom, confiável. Cuidado com isso. Né? Na internet você acha hoje isso a rodo, coisas que, cara, vão contra a lógica da natureza, vão contra o senso comum, sabe? É degradante, é degradante. Mas isso é um outro tema. O que a gente tem que tomar cuidado é usar o método e a ferramenta certa para aquilo que a gente precisa. Guarde apenas isso. Análise de sistemas de medição é um método com várias ferramentas. Essas ferramentas servem muitas vezes para você falar o seguinte: tá, eu tenho 2 balanças no meu processo, 20. Elas medem da mesma forma? Elas medem igual? Não quer dizer que seja bom ou ruim. Isso você tem que fazer um estudo complementar para poder chegar a essa conclusão. Outro ponto importante. Quando você faz uma análise de medição, você atua sobre ele. Né? Se você vê que o problema está com o medidor, com o operador, fala, vou treinar esse cara, vou trocar esse cara, vou botar outro no lugar dele. Então, quando o seu instrumento é ruim, você fala, cara, tem como consertar? Tem como calibrar? Não, tem como jogar fora. Então, joga fora e compra outro. Mas é para isso. Né? Toda análise de medição, além de você ver esse grau de homogeneidade, essas semelhanças, você tem que tomar uma decisão em cima. Geram ações. Esse é o ponto. E lembrando, né? Ações de melhoria modificam. Ações de melhoria alteram as variáveis para que seu processo melhore. Eu não controlo. Eu controlo depois que algo é melhorado. Controlar coisa ruim não faz sentido algum. Fica a mensagem. Espero ter contribuído de alguma forma para sanar essas dúvidas que eu ando vendo muito nas turmas que eu estou dando aula. Muito obrigado. Até um próximo vídeo e mande perguntas. Vão ser sempre muito bem-vindas. Até mais. Tchau, tchau.